Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa aqui nesse instante o programa Opinião na TV Pantanal. Canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar com você, começando mais uma semana, não é? Aqui ao vivaço na TV Pantanal. Obrigado mesmo pela sua companhia de sempre. A gente está aí há quase 2 meses, há quase 2 anos juntinhos aqui todas as noites ao vivo, de segunda a sexta, com o programa Opinião, sempre com uma entrevista diferente e muito interessante, com conteúdo informativo para melhorar o seu fim de noite. Hoje, por exemplo, Miguel Slessarenko, promotor de justiça, está aqui já a postos para, ao longo dessa próxima 1 hora, falar conosco aí sobre, especialmente, a área que ele atua, que é a promotoria ali ligada às questões da educação. Miguel, essa que você vê aí, ó, Miguel Slessarenko. Rapaz, Lorenberg, quando eu, como repórter de política, tinha que entrevistar a dona Séries Slessarenko, e eu não conseguia falar o nome dela naquela época, eu tinha acabado de sair da faculdade. Que é isso, rapaz? Que terrível que era aquilo. Quando estava na TV, principalmente, né? Quando no jornal, escrito, beleza. Na TV, lá no SBT, antigo SBT. Séries, a falar Marli, que era mais fácil, né? Que era outro nome dela, né? E era difícil falar, mas aí acostumei, agora é fácil falar Miguel Slessarenko, que é sobrinho, né? Sobrinho. Da caríssima, digníssima senadora Séries Slessarenko. Está aqui conosco, vai falar conosco, e você pode participar e interagir com a gente aqui, mandando sua pergunta, sugestão via WhatsApp 99932-2529. Lorenberg Alves, que eu já citei aqui. Boa noite, caríssimo, mais uma semana juntos. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha também a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia, bem como a você que se liga aqui no Opinião, pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pela companhia. Doutor Miguel, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu sei que a correria é grande, né? Mas, enfim, uma hora dá certo, como deu desta vez. E temos assuntos a ufa para abordar aqui, como, por exemplo, a volta às aulas, rapaz. Não de ver que volta, não volta, a pandemia não acaba, e aí, como é que as crianças vão se portar, e as políticas sanitárias, sejam elas lá nos órgãos públicos, como também nos privados. Como está a sua promotoria diante dessa celeuma aí, nesse início de ano e ano letivo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos assistem na TV Pantanal, programa Opinião. É um prazer estar aqui mais uma vez e nesse início de ano, né? Início de ano letivo para nós, em razão da atuação na promotoria da educação. Ano passado, quando estive aqui, estávamos naquele início, naquele processo de retomada das atividades presenciais nas escolas, com uma série de dificuldades, ensino híbrido, 50% da turma em sala de aula, 50% no ensino remoto. E hoje já temos, passados 2 anos do início da pandemia, início de ano letivo 2022, nós já temos muitos dados, muitas informações, já bem comprovadas e consolidadas com relação ao ensino presencial nas redes públicas em todo o país. Muitos estados já começaram o ano letivo no início de 2021, nós começamos praticamente no meio do ano letivo de 2021, e a rede privada em muitos municípios praticamente parou 3 ou 4 meses e continuou com algumas limitações desde 2020. Só para lembrar, aqui em Cuiabá, a educação infantil na rede privada funciona desde setembro de 2020. Então nós tivemos já essa experiência, no estado de São Paulo já saiu uma pesquisa que a abertura das escolas, né, é sempre bom citar o estado de São Paulo, pois é a maior rede pública de todo o país. Não teve impacto o retorno das atividades presenciais no estado de São Paulo. O impacto que teve foi em outras atividades, quando teve uma abertura maior do comércio, uma abertura maior da vida noturna, dos eventos que geram uma aglomeração maior, justamente porque se comprovou ao longo da pandemia que o ambiente escolar é um ambiente controlado, ou seja, só entra alunos
com máscara, com todos os protocolos de biossegurança, distanciamento, uso de álcool gel, medidor de temperatura na entrada, os professores vacinados, não há acesso de pessoas aleatoriamente dentro das escolas. Então, o ambiente escolar acaba tendo um controle maior do que, por exemplo, a residência das famílias daqueles alunos. Então, isso também surgiu como uma grande experiência e dados comprovando que o retorno das atividades escolares presenciais não resultou em impactos significativos durante a pandemia. E o outro dado que também reforça o retorno das atividades escolares presenciais, que praticamente a gente aqui em Mato Grosso estamos com 100% das atividades presenciais retomadas, é o grande prejuízo do ensino remoto. Por mais que o aluno tenha um grande acesso com internet de alta velocidade, equipamentos de última geração, não adianta. Também temos uma pesquisa que praticamente 75% de todo esse conteúdo foi perdido durante o ensino remoto, ou seja, o aluno de todo o conteúdo passado em ensino remoto, ele só conseguiu absorver 25% de todo esse conteúdo. E aí já vem aquela projeção mais dramática, que esses 2 anos de escolas fechadas implicará num possível retorno, um possível recuperação dessa aprendizagem em 4 ou 10 anos. Meu Deus do céu. De prejuízos ao longo do tempo, para a gente tentar recuperar os sistemas de ensino, principalmente as escolas públicas, recuperarem todo esse aprendizagem, sem mencionar aqui os graves prejuízos à alfabetização, ao ensino médio, ao abandono, alunos que deixaram o ensino médio para trabalhar, prejuízos que os universitários terão também lá na frente ao apresentarem um currículo para uma empresa e a empresa fazer algum tipo de seleção porque ele ficou 2 anos no remoto, então achando que é um currículo que não tem uma qualificação adequada, porque não teve... Já torce o nariz para... Exatamente. Então, é algo que já se prevê ao longo do tempo de algum prejuízo, alguma discriminação no mercado de trabalho. Você não entendeu errado, não. Você entendeu certo o que ele falou ali, de 4 a 10 anos. Eu estava chutando, não é? Eu, com os meus botões, 2 anos para recuperar. Ele está falando de 4, promotor de justiça que lida com isso e tem estudos e pesquisas, não é? Teve acesso a esses estudos, está dizendo de 4 a 10 anos. É estarrecedor. Eu tenho filhos, por exemplo, que foram matriculados, que estavam e estão ainda matriculados, né? Pegaram essa fase aí, eu percebi o quão prejudicial foi o tal do ensino remoto. Mas enfim, e você, o que pensa? Pode participar conosco aqui. A sua opinião, 99932-2529, via WhatsApp no programa Opinião. Lorenberg, por favor. Promotor, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou aproveitar umas 2 palavras que o senhor me falou de escola. Em dezembro de 2020, promotor, a sua promotoria abriu 2 inquéritos para apurar possíveis irregularidades na escolha de diretores das escolas da rede pública do Estado e também irregularidade na redução de ofertas dos anos iniciais do ensino fundamental da SEDUC, pela SEDUC. E aí eu tenho 3 perguntinhas. O senhor prefere que eu faça as 3 juntas ou separadamente? Eu acho melhor fazer separado porque são temas bem... Tá. Então, a primeira questão, promotor, em que pé estão esses 2 inquéritos? Em que situação ele está? Ele já acabou, eles já acabaram ou ainda estão em desenvolvimento? Primeiro vamos para o inquérito que investigava irregularidades no processo de escolha dos diretores das escolas públicas. Eu tive esse inquérito também aqui em Cuiabá, com relação aos diretores das escolas públicas de Cuiabá e também do Estado. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um artigo da Constituição do Estado de Mato Grosso, salvo engano 246, não me lembro agora exatamente o artigo,
que determinava que a escolha dos diretores das escolas em Mato Grosso, pelo Estado e pelos municípios, deveria ser por meio de um processo eleitoral, escolha, votação da comunidade escolar. O Supremo já entendia de muitos anos, há mais de uma década, que o cargo de diretor da escola não era um cargo eletivo, não caberia eleição para esse cargo. Ele considerou como se fosse um cargo em comissão, um cargo de livre nomeação do prefeito ou do governador, do secretário, se tiver alguma normativa interna do próprio sistema de ensino da secretaria, e chegou ao ponto de declarar inconstitucional esse artigo aqui da Constituição do Estado de Mato Grosso. Isso impactou em todo o Estado e no sistema estadual de ensino. Então, o que sobrou com relação à gestão democrática hoje é o Plano Nacional de Educação, que determina que o processo de escolha do gestor deve passar pela aprovação da comunidade escolar. Então, o gestor não pode simplesmente nomear um prefeito ou o governador, não pode simplesmente nomear um diretor de escola. Ele precisa também passar por um processo de avaliação e de permanente constatação de que aquela gestão dentro da comunidade escolar está de acordo com um projeto que ele vem apresentar, com capacidade técnica, e isso fez com que hoje nós tenhamos aqui em Mato Grosso já o processo já sedimentado aqui em Cuiabá e também no estado de um processo seletivo, um processo de escolha dos diretores das escolas e também das secretarias e coordenadores pedagógicos. Então, esses profissionais agora passam por um processo de escolha mediante um teste seletivo preliminar, de apresentação de currículo, de projetos, que depois será submetido à comunidade escolar onde ele foi designado. Então, nessa toada, infelizmente, não foi possível avançar para manter a eleição direta para diretor de escola, porque isso já ficou bem sedimentado. A decisão do Supremo foi, salvo engano, em 2019, que reconheceu a inconstitucionalidade da eleição direta para o diretor de escola. Tem outro inquérito, né? A redução. O que aconteceu? No final de 2020, houve, o governo do estado baixou um decreto, salvo engano 736, que instituiu a redução da oferta dos anos iniciais do ensino fundamental pelo estado de Mato Grosso, passando essa oferta para os municípios. Então, se o estado em determinado município tivesse uma escola que atendesse o primeiro, segundo e terceiro ano, o estado passaria essa escola para o município, com a justificativa que os anos iniciais do ensino fundamental é compartilhado com o município. O estado tem a obrigação principal de prestar o ensino médio e também o fundamental. O município tem a obrigação principal de prestar a educação infantil e também o fundamental. Então, assim, o fundamental é compartilhado pelo estado e pelo município. Tem-se uma interpretação de que o início do fundamental é mais voltado para o município, porque já vem da educação infantil, e os anos finais do ensino fundamental seria do estado, porque já é uma preparação para o ensino médio. Então, fez esse raciocínio, existe projeto de lei no Congresso Nacional, tentando especificar, porque não há na legislação especificando o que seria do estado e o que seria do município. São 9 anos do ensino fundamental, não há uma determinação de que os 3 primeiros seriam do município, o restante do estado, nem nada. Já existe um projeto no Congresso Nacional disciplinando quais seriam as etapas. Essas 3 primeiras seriam do município e o restante do estado. E aqui nós fizemos uma recomendação para suspender esse processo, porque muitos municípios não tinham condições financeiras nem operacionais de receber essas escolas estaduais. Durante o procedimento chamou-se a municipalização das escolas estaduais. Então, muitos municípios não teriam condições nem financeiras, nem operacionais, nem de servidores para assumir essa obrigação de assumir essas escolas estaduais. O Ministério Público entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, pois como não há uma legislação que determine exatamente qual é a obrigação, nós entendemos que a Constituição prevalece, a Constituição determina que seja compartilhado Estado e município. Então, onde o município não tem condições de assumir, o Estado continuaria assumindo. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi proposta ano passado, mas não tem apreciação ainda, não foi a julgamento.
Na verdade, o senhor já respondeu quase todas as questões, mas mesmo assim eu vou insistir na última. Não há, então, significa dizer, o amigo que está acompanhando, não há nenhuma irregularidade no decreto 723 de 2020, do dia 25 de 11 de 2020. É isso que o senhor está falando, em outras palavras? Por enquanto não há uma definição jurídica, a gente está discutindo a constitucionalidade dele no tribunal, não houve ainda a apreciação dessa ação direta de inconstitucionalidade no tribunal, enquanto não tivesse apreciação, o decreto é válido. O decreto, além de determinar a municipalização dessas primeiras etapas de ensino, também determinou uma série de outros itens de redimensionamento de escolas, limite de alunos por turma. Então tem uma série de outros elementos e disposições dentro desse decreto que podem ser válidos. O que a gente está questionando é só esse item que determina quase que obrigatoriamente o repasse dessas escolas para os municípios, mesmo não tendo condições financeiras nem operacionais de recebê-las. Isso, como ainda não tem uma definição jurídica, a gente ainda está nessa posição de aguardar a decisão do tribunal, mas tem municípios que, uma vez não tendo condições de receber, não tem como obrigá-los a receber essas escolas, e o município também pode tomar a sua providência, né, lá do município com relação ao Estado. Tribunal, o senhor fala, Justiça aqui do TJ, Estado, Mato isso. Grosso. Estamos conversando com o Miguel Slessarenko, promotor de justiça, tutela coletiva da educação. Esse negócio, quando eu escutei pela primeira vez, eu tenho que intervalo comercial, né? Mas antes eu queria só fazer um adendo aqui. Quando eu ouvi pela primeira vez essa questão da, aspas, municipalização, logo imaginei que o governo está passando essa responsabilidade para os municípios, mas vai arcar com os recursos para dar o respaldo, né? Mas pelo que o senhor está dizendo aí, não. Quer dizer, que municipaliza-se e você arca com todas as despesas e tudo que houver de estrutura e gasto e tudo mais, é isso. Dos 141 municípios, muitos municípios receberam já essas escolas, justamente porque tem condições. Nós temos muitos municípios ricos e com condições financeiras, orçamentárias, de assumir essa escola, municípios querendo assumir. Outros, claro, municípios pequenos, municípios sem recursos, não têm condições nenhuma de assumir. Por exemplo, aqui eu posso falar por Acorizal. Acorizal é um município pequeno, inclusive lá teve uma definição do processo eleitoral no passado ainda, né? Foi feita uma eleição suplementar. Então lá tem 2 escolas estaduais. Num primeiro momento seriam repassadas para o município, mas voltou atrás porque o município não tem condições nenhuma de receber essas escolas. Então, alguns municípios já receberam, disseram que não tem problema, poucos se negaram porque não tem condições financeiras, não tem sequer projeção ao longo dos anos de receber essas escolas para a oferta no ensino no município. Então, assim, essa discussão teve municípios que receberam e já estão ofertando naturalmente. Os ricos, né? Agora os que têm condições financeiras, exatamente. Os pobres têm uma grande maioria aí, tem uma grande leva que não tem condições e que está chiando com esperanças na justiça. Bom, o Miguel Slessarenko, da 8ª Promotoria de Justiça, está conosco e continua conosco após o intervalo comercial. É um instante só. Você tem alguma pergunta? 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. A gente volta num instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião ao vivo, né? Hoje com Miguel Slessarenko, promotor de justiça. O promotor de justiça Miguel Slessarenko falando aqui especialmente das questões ligadas à educação, não é? Olha, antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Os dados da pandemia, para começar aí, acompanhe conosco. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, 21, mostram que Mato Grosso registrou 37 mortes, 4.244 novos contágios pela Covid-19 ao longo dos últimos 3 dias. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 695.150 contágios, dos quais em 666.325 casos, as pessoas infectadas se recuperaram e testaram negativo posteriormente. Contudo, 14.657 pessoas
não resistiram às complicações do vírus. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 58,42%, enquanto o mesmo índice relativo às enfermarias está na casa dos 19%. Paralelamente, há também 13.323 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, o Sinjusmat, recusou a proposta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, em relação ao reajuste salarial de 13º e também o aumento do auxílio saúde para a categoria. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral virtual realizada na tarde desta segunda, 21. Em entrevista ao Gazeta Digital, o presidente da Sinjusmat, o Rosenval Rodrigues dos Santos, afirmou que, além da negativa, os servidores decidiram encaminhar uma contraproposta reivindicando um reajuste salarial de 25% e aumento de R$ 2.000 no pagamento do auxílio saúde. E um terceiro destaque aí do Gazeta Digital. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, voltou a declarar que poderá concorrer ao governo de Mato Grosso nas eleições de outubro. À imprensa, na manhã desta segunda, 21, o gestor disse que poderá ser uma alternativa na disputa pelo Palácio Paiaguás, caso o senador Wellington Fagundes, do PL, não concorra à vaga. Ferrenho opositor à gestão executada pelo governador Mauro Mendes, que é agora do União Brasil, o prefeito abriu o discurso pró-diálogo ao afirmar que Mato Grosso precisa de um modelo alternativo que, abre aspas, seja humilde, dialogue com todos e priorize os servidores públicos, fecha aspas. O Manuel colocando as asinhas de fora, condicionando aí a não disputa por Wellington Fagundes ao cargo de governador no pleito deste ano. Lorenberg, tá assanhadinho esse Manuel, né, para fazer, quando o assunto é concorrer ao Paiaguás, ele tá com sangue nos olhos, assim. Eu não falo que nada pessoal, não estou dizendo que é pessoal, mas ele né, há muito tempo já que deixou de ser próximo do Mauro Mendes. Aí quando vê essa possibilidade... Mas aí a pergunta que eu faço para você, que tem uma experiência muito grande, está acompanhando de perto tudo isso aí. Manuel reúne condições... Não são condições, reúne musculatura para disputar, para ombrear com o Mauro Mendes. Depois, viu, prefeito? Ainda mais depois de ontem. Eu também sou flamenguista. Eu não fui lá. Eu não fui porque, não é... Eu adoro o Flamengo, mas adoro mais minha vida. E aí aí mandaram no meu zap aqui fotos do senhor no meio da galera lá, rubro-negra, todo mundo sem máscara. Enfim. E aí, Lorenberg, o que você acha disso? 2 pontos muito rapidamente, aliás, 3 pontos muito rapidamente. Depois que o prefeito foi afastado da prefeitura, ele perdeu toda essa musculatura que ele vinha tendo antes. Isso não significa dizer que ele continua, mas continua sendo o líder no estado de Mato Grosso mais importante do MDB. Mas ele não tem mais esse impulso que ele precisava ter para ser candidato ao governo do estado. E tem um outro ponto que é preciso realçar. O MDB, que é o partido que ele pertence, tem interesse de fato numa candidatura ao governo do estado? A meu juízo, não tem. Fora o Emanuel Pinheiro, não tem outro nome dentro do MDB capaz ou com condições suficientes para disputar o governo do estado. Até porque o MDB não preparou durante todo esse tempo todo, não construiu uma candidatura. Terceiro ponto, para finalizar, muito rapidamente, o MDB só quer também uma parte das pastas que o Mauro Mendes governa. Simplesmente isso, vai apoiar o governo do Mauro Mendes, porque ele não vai querer apenas uma pasta, que hoje é a Secretaria de Agricultura Familiar. Ele vai querer 2 pastas
e, portanto, está resolvido para o MDB. Vai depender da negociação, porque o Bezerra, que é quem manda prender e manda soltar no MDB, não dá ponto sem nó, né? Então ele vai querer botar à mesa os prós e contraprós, colocar tudo ali para ver, ó, vai condicionar o jeito Bezerra de ser. Agora, nesse ponto aí, o Emanuel não estaria sozinho do lado da hipotética candidatura do Wellington, porque a Janaína Riva, por condições óbvias, também o apoiaria, né? Mesmo o MDB hoje estando na base do Mauro Mendes, né? Mas até um detalhe interessante, o Emanuel Pinheiro fala na imprensa, mas ele sequer apresentou formalmente o seu interesse em disputar o governo. Ora, se não apresentou formalmente o seu interesse, não tem sentido sequer do próprio MDB responder à indagação do prefeito de Cuiabá. Jogou para a galera, né, Emanuel? Jogou para a galera. Aliás, eu falei com o senhor esses dias aí, para o senhor vir aqui para conversar com o povo. O Estopa teve aqui semana passada, os seus secretários vêm, mas o Emanuel Pinheiro não está vindo ainda, não é? Gostaria que o senhor viesse para falar com a gente aqui, uma prestação de conta, não é? Estamos conversando aqui com o Miguel Sleszarenko, que é promotor de justiça, ele que é da 8ª Promotoria de Justiça Civil, não é? A tutela coletiva da educação. Doutor, a questão da vacinação, que é pauta, aliás, o próprio Emanuel andou falando disso, dizendo que não, que as escolas poderiam exigir, depois não é bem assim, parece que ele foi demovido dessa ideia. Mas Mato Grosso adentro tem uma outra prefeitura que aventa essa possibilidade de exigir a comprovação da vacinação das crianças. Eu queria saber qual o posicionamento seu e como que está sendo acionada a sua promotoria nesse quesito. O Ministério Público tem trabalhado com a nota técnica 02/2022, que é do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, uma nota técnica construída por todos os Ministérios Públicos, envolvendo a obrigatoriedade da vacinação. E ali foi uma comissão da educação, da infância e juventude, da saúde, direitos humanos, pessoa com deficiência, várias comissões formadas por promotores do Brasil inteiro, fixou nessa nota técnica, que é uma orientação geral para todos os ministérios públicos, que o Ministério Público defenderá a obrigatoriedade da vacinação, fará campanhas de orientação aos pais, principalmente nesse primeiro semestre que iniciou a vacinação, está sendo disponibilizada a vacinação, as aulas já começaram. Nessa nota técnica, o Ministério Público Nacional defende que a cobrança do cartão de vacinação deve ser feita no ato da matrícula e durante a frequência do ensino, mas não pode ter nenhum prejuízo àquele aluno, àquela aluna, à frequência das escolas. Então ninguém vai deixar, pelo menos essa a nossa nota técnica que a gente segue no Ministério Público, ninguém vai deixar de frequentar a escola por não ter a vacinação. Então a vacinação é importante, o Ministério Público entende pela obrigatoriedade, tem os encaminhamentos ao Conselho Tutelar, a orientação aos pais, medidas que nós de repente precisaremos tomar em relação a pais e de forma resolutiva, consensuada, mas nenhuma criança, nenhum adolescente ficará sem escola por entendermos que a educação é fundamental e sofreu de todos os direitos consagrados aos alunos o maior prejuízo durante esses 2 anos. O pai que tiver resistência lá, encontrar dificuldades na escola, o que ele deve fazer? A diretora da escola está exigindo aqui, sem isso não tem conversa. Se acontecer situação dessa, o pai, que é o responsável direto pelo filho, ele pode procurar quem? Polícia, promotoria? O que vai acontecer é que a escola também, num determinado momento, a gente está trabalhando no primeiro momento agora de orientação enquanto está ocorrendo a vacinação, né? Está tendo um processo de vacinação que de repente pode tomar todo esse semestre. Então, naturalmente, as escolas vão chegar num determinado ponto que podem pedir a comprovação do cartão de vacinação para os pais. O que o Ministério Público seguirá essa nota técnica é que ninguém ficará sem acesso à educação por causa da vacinação. Então, outras medidas podem ser tomadas, mas ninguém ficará fora da escola por causa disso. Lorenberg. Promotor, recentemente, a sua promotoria
pediu explicações quanto ao processo seletivo aberto pela SEDUC e deu um prazo de 5 dias. E aí eu vou misturar duas perguntas muito rapidamente. Esse prazo de 5 dias já expirou? Se expirou, qual foi, de fato, ou o que a SEDUC respondeu para o Ministério Público? Nós recebemos a informação, eu acho que foi até hoje, só não deu tempo de analisar ainda a documentação, mas praticamente eram medidas de transparência no processo desse teste seletivo. Teste seletivo que foi iniciado ano passado, inclusive não só a minha promotoria, mas como também a promotoria do Patrimônio Público está envolvido, porque defende que seja respeitado o concurso público e tenha o teste seletivo como uma das formas de acesso a cargos públicos pelos entes município e estado. Então, o que estava faltando era transparência nesse processo, transparência na convocação, os prazos respeitados. Praticamente foi isso que nós recomendamos para a Secretaria observar. Eu recebi essa informação, mas eu não tive análise detalhada para saber se foi cumprido ou não. Eu só sei que eles me enviaram uma documentação informando que haveria sim a publicidade disso no site. Eu só preciso conferir se aqueles pontos foram obedecidos. Doutor, eu gostaria de falar sobre o CAUS. Eu não sei se a sigla é CAUS. Fala-se, pronuncia-se CAUS mesmo, que é o Centro de Operacional lá? Centro de Apoio Operacional, isso. É CAUS que fala, né? CAU. CAU? CAU. Mas como é mais de um, são CAUS. São CAUS, nós temos educação, saúde. Eu queria falar sobre a questão da violência doméstica, que vocês Sim. estiveram envolvidos aí nesse debate. Tem alguma novidade nessa área? Ano passado foi aprovada uma legislação que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para inserir no currículo, né, dentro tanto da rede pública quanto privada, uma disciplina que fizesse medidas de orientação, de prevenção e combate à violência doméstica contra a mulher. Essas matérias podem ser lecionadas por sistema municipal de ensino, sistema estadual, rede privada. Deve haver uma intersetorialidade de todas essas matérias, envolvendo direitos humanos, envolvendo violência escolar, violência doméstica, passando todos os itens que envolvem a Lei Maria da Penha, quais são as formas de violência contra a mulher. E nós fizemos, junto com o CAU, o Centro de Apoio Operacional da Violência Doméstica, e o Centro de Apoio Operacional da Educação, uma nota, um roteiro de atuação aos promotores em todo o estado para fiscalizar como está ocorrendo isso em cada município, porque essa lei também determina que ocorra a semana da prevenção da violência doméstica contra a mulher nas escolas, agora no mês de março. O mês de março já está, né, daqui uma semana praticamente. Então as redes podem se programar para fazer essa semana de conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher durante o mês de março. Então nós fizemos esse roteiro de atuação porque um dos grandes problemas que também foram ocasionados pela pandemia é uma quantidade muito grande de violência doméstica, né? Principalmente em 2020. Em 2020 nós tivemos um aumento absurdo. E não só em relação à mulher, criança também, né? Criança também, abuso sexual, uma série de situações que poderia ter sido evitada, né? Mas as escolas estavam fechadas. Então, por exemplo, nós temos 74, salvo engano, 74 órfãos da violência doméstica no estado de Mato Grosso nesse último ano, em razão do feminicídio, ou seja, do homicídio causado contra a mulher. E praticamente 82%, 85% das situações de feminicídio foram ocorridas dentro de casa. Meu Deus do céu. Então são situações dramáticas e que precisa cada vez mais, né? Agora com esse retorno escolar, praticamente as crianças estão voltando para as escolas, estão saindo de casa, voltando para as escolas, de repente presenciaram muitas situações de agressão, de violência contra a mulher, contra, né, a própria criança mesmo. Então é preciso que as escolas tratem desse tema como uma forma até de esclarecimento para essa criança, o que ela está passando. Muitas vezes tem crianças que abandonam a escola por causa de violência doméstica. A violência escolar é algo que precisa ser trabalhado de forma consciente com relação aos professores, com relação aos alunos, para que a gente
consiga diminuir esses índices graves de feminicídio, de violência doméstica aqui em Mato Grosso. Olha que outro absurdo aí, essa informação, né? 74 crianças ficaram órfãos, né? Porque houve feminicídio, e aí já talvez nem caiba mais a sua promotoria, mas e sim talvez a Infância e Juventude, não sei qual que é a promotoria, como forma de estender o braço público, não é? No caso do Ministério Público, para essas crianças, não é? Porque o que elas vão fazer da vida, que tipo de auxílio, que estrutura que elas terão a partir de agora, já que houve esse problema aí, motivado por desavença, desacordo, desentendimento. Podem ficar num abrigo, em casa de familiares, né? Pois é, mas está tendo essa... Eu ia fazer essa pergunta direto para o senhor, mas por isso que eu falei, pode não ser da sua alçada, mas... Não é da minha promotoria. É de outra, né? Mas haveria que ter, né? Estendido o braço para que houvesse essa assistência toda aí. Eu acho absurdo isso aí. E é reflexo, que nem disse aqui o promotor, desse confinamento aí por conta das questões da pandemia. Lorenberg. Aproveitando o seu conhecimento, a sua sabedoria, talvez não seja da sua área, mas aproveitando o seu conhecimento, já que o senhor falou do feminicídio, veja, em 2019 nós tivemos no estado de Mato Grosso 49 feminicídios. Em 2020, 62 feminicídios. Em 2021, mais de 49 feminicídios. Quer dizer, são números assustadores. Aí vem a minha pergunta. O Estado, na opinião do senhor, o Estado falhou, o Estado pecou, o Estado errou ou não? Olha, são vários fatores envolvidos nesses dados. Nós temos, infelizmente, o confinamento das famílias em razão da pandemia. Há uma falta de assistência também a mulheres que precisam de trabalho, precisam ter autonomia, não depender, às vezes, do seu marido, do seu companheiro, para não sofrer nenhum tipo de violência financeira, nenhum tipo de violência moral, nenhum tipo de dependência que gera aquela situação de subordinação. Então, sob vários fatores, infelizmente, essa situação se agravou aqui em Mato Grosso. Claro, também levando em consideração a pandemia em si, mas precisaríamos avançar em mais políticas sociais, em políticas de formação para essas mulheres, para que elas tenham condições de trabalho, condições de ter autonomia dentro da sua família. Então, realmente, muitos casos, aquelas mulheres que foram abrigadas, existe até um relatório, aquelas mulheres que procuraram, e esse é muito importante, procurar fazer a denúncia de que está sofrendo violência doméstica, os filhos também procurarem fazer a denúncia, porque muitas vezes é nesse momento que se registra a ocorrência, que pede uma medida de proteção, que se evitam uma série de crimes e evita-se até chegar à situação de feminicídio. Então, muitas vezes, a melhor saída é procurar denunciar, é procurar providências para que sejam feitas as medidas de proteção e essa mulher seja retirada daquele local, seja protegida para que isso não ocorra. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial e volta já, com mais informações sobre esse importante assunto aí, que é a educação com o promotor de justiça Miguel Dessarenco. Um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião, hoje com Miguel Dessarenco, promotor de justiça. Doutor, eu tenho aqui, rapaz, como até usar a experiência de pai, né? O senhor falou lá no primeiro bloco essa questão do prejuízo, 4 a 10 anos para recuperar. Como traçar aqui como diagnosticar isso e colocar um planejamento de recuperação desse aprendizado? Por exemplo, os meus filhos, ambos, eu tenho um casal, estudam em escola privada, mas assim, eles têm o contraturno, eles têm, pelo menos, minha filha, por exemplo, que está no ensino médio, ela tem pelo menos 3 dias, ela estuda de manhã, pelo menos 3 dias ela tem que ir à tarde para reforço mesmo, entendeu? Meu filho, 2 vezes por semana.
Na escola pública também, eu sei que tem alguns casos assim. É o caminho por aí, quer dizer, e não teria que ser obrigatório isso, eu sei que a SEDUC traz suas próprias regras, mas isso não teria que estar ali, nesse momento, não tinha que ser obrigatório? Nós trabalhamos na promotoria e também há uma orientação nacional nesse sentido, que durante o ano letivo de 2022, que é praticamente um ano que está ocorrendo a retomada do ensino de forma 100% presencial em todo o país, claro, ainda observando os protocolos de biossegurança, utilização de máscara, álcool gel, medição de temperatura, 3 pontos devem ser observados ao longo do ano de 2022. O primeiro deles é a avaliação diagnóstica, saber como está o aprendizado desse aluno. Para isso, a escola, a rede de ensino municipal, estadual, até mesmo a rede privada, faz a sua avaliação de cada aluno. Como está o aprendizado, o que ele deixou de aprender, o que precisa ser reforçado, porque essa avaliação diagnóstica vai determinar o que precisa ser objeto de reforço para esse aluno. Se ele precisa de um reforço de português, de matemática, de história, enfim, o ponto que ele precisaria de reforço nessa aprendizagem. O segundo item, uma vez feito esse diagnóstico, é fazer exatamente o reforço dessa aprendizagem, seja no contraturno, seja em aula remota, aí a aula remota complementando o ensino. Mas não provou que a aula remota ela não agrega muito pouco e, além do que, pode encontrar como obstáculo a condição financeira, a estrutura de tema da família, que pode não ter um celular, pode não ter internet. É uma alternativa, se não tiver condições, a orientação também é fazer no contraturno dentro da escola, com mais uma aula no período vespertino. E a escola ir até a casa? O Estado não pode, no caso da questão pública, não pode fazer isso? A educação é prestada em instituições de ensino, isso daí também é bem definido pela LDB e nós temos nessa oficialização a forma de prestação desse ensino. Então ela é feita dentro dos estabelecimentos. Então é possível fazer esse reforço somente dentro das escolas. Claro que se o Estado quiser ou o município quiser facultativo, fazer opcional. Dentro de um determinado local que não seja escola, como uma espécie de reforço, por exemplo, no centro comunitário, num determinado bairro, que naquele momento, uma vez por semana, 2 vezes por semana, haverá aulas de reforço, sem problema nenhum, vai lá um professor, se desloca até lá e fica mais próximo da comunidade. É uma sugestão também que pode ser implementada facilmente. Eu acho uma boa ideia, inclusive, essa aí, reunir grupos, né? De repente, aqui na sala tem aqui 8 alunos que moram no 1º de março, vamos supor, não é? Lá tem uma associação lá que tem o bairro, a associação do bairro tem um salão lá, de repente combina direitinho a escola com o professor, né? Vai até lá, atende aquela demanda e dá esse reforço aí, pelo amor de Deus, porque olha só, de 4 a 10 anos, os próprios Enems, por exemplo, estão comprometidos, né? Exatamente. E o terceiro ponto, né, na linha que eu estava mencionando, né, avaliação diagnóstica, recuperação da aprendizagem, com várias possibilidades do ensino ser reforçado para o aluno, seja no contraturno, com aulas remotas ou fazendo algum tipo de atividade extracurricular, e a busca ativa, porque os índices de evasão, de abandono, de desistência foram absurdos também em todo o país. Então, estima-se que milhões de alunos estão fora da escola, não retornaram em 2022, não têm ânimo, não têm interesse em voltar. Muitos estão procurando trabalho, principalmente os alunos do ensino médio, famílias que tiveram problemas econômicos, perderam emprego, larga a escola para auxiliar a família no trabalho, conseguir algum tipo de renda para o seu familiar. Então é quase que uma gama de alunos que precisariam retornar à escola e precisaria também de algum tipo de incentivo, porque senão eles não têm condições de retornar e deixar sua família passando fome. Professor. Promotor, o senhor presidiu a MMP de 2014 a 2016. Ao tomar posse em janeiro de 2014, o senhor prometeu dar maior atenção à união da classe, manter ou defender as prerrogativas e trazer a transparência e a eficiência da sua gestão. Se eu pedisse para o senhor, e eu vou pedir evidentemente, que o senhor fizesse um balanço no que diz respeito à união dos integrantes do Ministério Público, qual é o resultado, qual é o balanço que o senhor faria a respeito só desse item, da união
Eu tenho como positivo. Nossa gestão enfrentou alguns percalços para colocar a transparência, né? A gente estava num período de colocar a transparência das contas para todos os associados, como, né, uma medida de transparência geral para todas as associações. E a união também é o congressamento que a gente tem. A associação é muito voltada para isso, o congressamento entre todos os associados, a luta por interesse da classe que, claro, une todos os promotores, defesa de prerrogativas. Então, tudo isso nossa gestão realizou nesses 3 anos que tivemos à frente da Associação Mato Grossense do Ministério Público de uma maneira bastante resolutiva. Apesar das vaidades, apesar dos interesses de um, de outro? A associação, mas a associação de todas, né, de qualquer classe, de jornalista, de promotores, de juízes, delegados, a associação lida com isso. A defesa do interesse da classe é o nosso mote. E a defesa bem feita gera, né, a união e gera também a satisfação com a gestão da associação. Aí depois do senhor, quem assumiu lá foi o Turim, né, o doutor Roberto Turim. Na verdade, ele ganhou do Turim na disputa anterior e depois quem o sucedeu foi o Turim. Lá não temos reeleição, né? Só 3 anos. Já esteve conosco também aqui algumas vezes o doutor Roberto Turim. Voltando para a questão da educação propriamente, eu tenho uma preocupação, rapaz, que eu tenho observado, especialmente já agora em 2022, a dificuldade de locomoção por meio do transporte escolar. O transporte escolar, que é obrigatório, não é? Ele, especialmente em cidades, municípios do interior ou das localidades mais longínquas, não é? Na zona rural, por exemplo, tem sido falho. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação disso aí, ou eu não estou com a razão, porque eu vi isso, eu sei que já existe isso, eu não sei a escala que isso está correndo, mas está acontecendo, está acontecendo. Como que está isso hoje sendo tratado lá? O Ministério Público recebeu um relatório de auditoria feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos 141 municípios, um excelente relatório analisando os condutores do transporte escolar, os veículos, né, do transporte escolar e os contratos de licitação do transporte escolar dos 141 municípios. E identificou que a maioria dos municípios apresentam irregularidades nesse transporte escolar. Com relação ao condutor, uma série de itens precisam ser definidos para que a pessoa possa ser um condutor de transporte escolar. Por exemplo? Tem que ter 21 anos, tem que ter a carteira D de habilitação, porque é aquela que permite a condução de mais de 8 pessoas. Não pode ter antecedentes criminais graves, no caso do transporte escolar, por exemplo, homicídio, roubo, estupro, corrupção de menores, porque assim, ele vai transportar crianças. Então, pode parecer uma série de requisitos, mas são requisitos que são relevantes porque é um transporte público feito para crianças, muitas vezes em zona rural, que tem uma distância muito grande. Então, todo o cuidado deve ser tomado para aquele condutor. E também um curso de formação específico para transporte escolar. Então, é um curso específico para transporte de cargas perigosas, curso específico para transporte de cargas perecíveis e tem curso específico de transporte escolar de crianças. Com relação aos veículos, detectou-se também, e a pior situação é veículos muito antigos. Não há uma definição específica do prazo de validade desses veículos, mas assim, tem-se uma determinação de 7 a 10 anos de vida útil, assim como o transporte coletivo nas grandes cidades. Mas o Tribunal de Contas identificou que tem municípios com veículos da década de 70 e 80 fornecendo o transporte escolar. Parece que quase 70% a 80% dos municípios tinham veículos com mais de 20 anos. Mas a revisão não é obrigatória, a revisão dos veículos? Aí, por esse lado também não tinha a revisão obrigatória dos veículos, não tinha certificação dos veículos, o veículo deve ser registrado como veículo exclusivo de transporte escolar ou de transporte de passageiros. Outra situação, veículos lotados, um veículo que tem a capacidade para 10 alunos carregando 15, 20, não obedeciam
todos os requisitos do Código de Trânsito, um veículo tem que ser identificado, tem que ter uma faixa escrito escolar, cinto de segurança, equipamento de segurança, extintor de incêndio, não havia isso. Então é uma situação extremamente grave que o Tribunal de Contas identificou e nós lá do Centro de Apoio Operacional da Educação elaboramos um roteiro de atuação para que os colegas fiscalizem os 141 municípios, inclusive com relação aos contratos, porque esses contratos, mesmo sendo alunos da rede estadual, é o município que faz o transporte escolar lá na ponta. Então o Estado faz o repasse dos valores, o município faz o transporte escolar. E em muitos casos observou-se licitações que poderiam ser fraudulentas, sem transparência, conduzidas com dispensa de licitação desnecessária, superfaturadas. Então, nós passamos esse roteiro para todos os promotores fiscalizarem o transporte escolar em todo o estado de Mato Grosso, porque o transporte escolar em muitos municípios é a dependência única e exclusiva do aluno para chegar à escola. Com certeza. É uma causa de abandono escolar, se o aluno não tem o transporte escolar. Existem muitos municípios que a distância é muito grande da zona rural para a escola. Aí eu fico pensando, como é que se aplica o contraturno para essas crianças que dependem do transporte escolar? É um grave problema. Às vezes o município deixa de fazer o transporte escolar, mas abre uma escola numa localidade, numa zona rural, num distrito, permitindo que todas aquelas crianças, ao invés de ficar 3, 4 horas em deslocamento de transporte escolar, fiquem ali na escola e tenha a possibilidade de ter um contraturno e ficar o dia inteiro na escola. É uma solução que muitos municípios têm feito. Orenberg, a última, rapidinha. Mas muito rapidamente eu gostaria de ouvir um comentário do senhor a respeito do inquérito que investiga supostas irregularidades na aquisição de materiais didáticos pela SEDUC. Nós estamos aguardando uma informação do Tribunal de Contas, da auditoria que eles estão também realizando, da Controladoria Geral do Estado. O Estado já fez o contrato, então da nossa parte a nossa investigação é com relação à utilidade desse material e com relação aos benefícios que esse material pode, porque isso é uma política pública que o Estado resolveu adquirir com a justificativa de melhorar a qualidade do ensino e as suas avaliações. É notório que, infelizmente, Mato Grosso tem um dos índices de avaliação muito baixos, principalmente no ensino médio. Então, se esse sistema apostilado tiver um resultado positivo para a educação, nós avaliaremos para saber se isso vai importar numa melhoria na qualidade do ensino. Então, nesse ponto, nosso inquérito está em andamento. Existe também essa mesma apuração na promotoria do patrimônio público com relação à licitação, com relação aos gastos, mas a nossa parte é com relação à educação. A que ponto essa política de apostilamento estruturado, né, será eficiente para a melhoria dos índices de educação em Mato Grosso. Ok, doutor Mário é o que vai vir amanhã, né? Eu estou aqui, pensando aqui no nosso entrevistado de amanhã, mas eu quero agradecer aqui muito ao Miguel Lessarenko, que é o promotor de justiça da 8ª Promotoria da Tutela Coletiva da Educação. Obrigado por ter vindo, assuntos muito importantes abordados aqui, viu? Satisfação quando o senhor vem aqui, porque a gente passa esse esclarecimento diretamente da fonte. E esse espaço está sempre a posto para me informar. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. É uma honra estar aqui. Valeu, um abraço a você que também acompanhou o programa Opinião, um abraço a Lorenberg Alves, a gente se encontra amanhã, né? Até amanhã. Aí sim, com Mário Dermeval Rezende, que é o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Mário Rezende, ao vivo às 7h30 da noite, nessa terça, 22, aqui no canal 22, programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.